A seguir, programa Campo Aberto. Olá, estamos começando o Campo Aberto aqui na sua TV Estilo. Hoje nós temos dois convidados. À minha esquerda aqui, a gente começa sempre com as mulheres, questão de etiqueta. Eu sei que meu companheiro, amigo Cássio irá perdoar. Nós temos a doutora Carolina Lima. Ela é advogada e especialista em planejamento de sucessão. Isso você vai entender exatamente sobre o que ela vai falar para a gente daqui a pouquinho. Ao meu lado está Cássio Scomparin. Ele é agrônomo e uma das maiores referências na avicultura brasileira, né? E a gente vai falar sobre manejo do seringal. Será que o produtor, será que o avicultor conhece de fato o potencial da sua árvore, do seu seringal? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque o Campo Aberto de hoje começa agora. Bom, eu quero agradecer aqui, doutora Carolina, muito obrigado por participar do Campo Aberto. Eu é que agradeço o convite. Tá certo. Cássio, muito obrigado por dispor aí do tempo. Vocês estão uma agenda bem apertada. Cássio principalmente não para no Brasil, agora a gente está conseguindo, nesse finalzinho de ano aqui, segurar. Bom, Cássio, muito obrigado. É um prazer estar aqui, vamos falar sobre seringueira, sobre sucessão. Muito obrigado pelo convite também. Ok. Bom, a gente começa aqui com a doutora Carolina Lima. Doutora, a transição, a sucessão, ela costuma ser muito traumática, mas ela pode ser menos traumática quando bem planejada. Como é que seria isso? Exatamente. A transição normalmente acontece num momento de dor. E a nossa intenção é que, através do planejamento, nós possamos antecipar todas as condições e todas as decisões do patriarca, da matriarca, para que ele possa, de uma forma adequada, fazer a transmissão dos bens. Que não são só bens, né? Na verdade, é todo um legado, é toda uma questão de patrimônio, mais todos os princípios, todos os valores que aquela propriedade, aquela família possui. Tá, eu acho interessante a gente poder falar sobre isso justamente aqui com o Cássio, porque o Cássio, por ser especialista e uma das maiores referências que nós temos no Brasil e no mundo em avicultura, que é uma cultura de ciclo longo. Então a gente precisa pensar muito bem nessa sucessão, né, Cássio? E de fato, a seringueira, por se tratar, justamente como você comentou, de um ciclo muito longo, é muito comum a gente encontrar situações de proprietários, de grupos e de famílias, né, que passa por esse problema de sucessão, na perda de um ente querido, de um responsável, e quem que vai tocar, como que vai ser feito, e depois todos esses trâmites, né? Acaba se perdendo muito tempo, e aí eu não sei se perde muito dinheiro também, né? Provavelmente sim. Agora, a parte do governo, que é o teu sócio, sim, então não é pequena. Não. Como é normalmente com o inventário e como poderia ser caso a sucessão tenha sido planejada de forma eficiente? Hoje, não planejada de uma forma com o advento da morte de um dos patriarcas, ela acontece da forma mais onerosa para a família. Hoje nós trabalhamos com valores dentre até 18% do patrimônio real destinado a impostos, honorários e custas dentro de um processo de inventário. Sem falar, é claro, que isso tem um prazo médio, pelos estudos que nós temos, de até 24 meses. Ou seja, dentro de uma propriedade rural absolutamente inviável, tanto o prazo quanto a questão dos valores. Se nós pensarmos em planejamento sucessório, nós podemos trazer esse percentual para 4% e resolvermos de uma forma muito mais prática e muito mais rápida. Claro, e quando a senhora fala de 24 meses, né, Cássio? 24 meses numa propriedade, você praticamente inviabiliza, de repente, uma cultura. Porque como é que você vai deixar de comprar insumos durante 24 meses? Não, você vai ter que comprar. E tudo depende de autorização judicial. Exatamente. Não é? E, Cláudio, isso não é uma situação que não seja comum. Volta e meia a gente encontra situações dessa daí de seringais parados por problema de sucessão e dos filhos, dos herdeiros ou dos sócios saber quem vai tocar, o que vai fazer.
e problemas associados a isso, né? Porque muitas vezes são funcionários contratados e aí eles são demitidos, depois fica em dúvida se pode recontratar. Sim. Então gera uma quantidade de dúvidas e de problemas bem importante. Assim. Transtornos e custos. Exatamente. Tudo que o produtor não deseja, né? Exatamente. Quer ter sossego e o custo eficiente para poder ser competitivo. Exatamente. Veja, além da questão jurídica, na prática eu como produtora posso te garantir que a inviabilidade de um processo judicial, ele coloca questões de todas as ordens, trabalhistas, familiares, tributárias. Veja, nós trabalhamos com uma gestão ativa dentro da propriedade. O Cássio vai falar melhor sobre isso, sobre a questão da gestão da porteira para dentro. E o planejamento sucessório vem exatamente com essa proposta, para que a gente faça o planejamento da porteira para dentro, dentro da adequação daquela família, para que eu não tenha simplesmente um herdeiro, para que eu tenha então um sucessor daquela atividade. Quando a senhora disse que o produtor brasileiro, para que vocês tenham uma noção, ele é um dos mais eficientes do mundo da porteira para dentro. É onde ele controla. Porém, quando a coisa começa da porteira para fora, aí isso fica bem complicado. E isso é uma situação, essa é uma situação da porteira para fora que não depende dele. Então, da porteira para dentro, né, ele tem que tratar esse planejamento, essa sucessão, de forma muito séria e bem planejada. Primeiro, para não ter transtorno. Segundo, para diminuir o custo, porque de 18% para 4%, né? É um montante razoável, né? Sem levar em consideração, né, Cássio, os transtornos e custos elevados durante esse período, porque, imagina, prejuízos por interromper, por exemplo, o manejo num seringal, num pecuária, enfim, é bem complicado. É muito complicado e o que eu observo é que tendo um planejamento, você não para. A propriedade, as atividades, o dia a dia da propriedade não para. Então, ela vai em marcha corrente e fica quase que independente de uma situação da falta de um responsável ou algo assim. Ou seja, tudo tem que ser muito bem... está muito bem alinhado, não só manejo, mas claro, a gestão. E é sobre isso, falar em manejo, no próximo bloco a gente vai conversar com o Cássio aqui, claro que a senhora também vai continuar com a gente, falando tanto do planejamento sucessório e o Cássio de manejo, porque as duas coisas estão estão intrinsecamente ligadas. A gente no próximo bloco vai abordar isso de forma mais efetiva. Até já.